Imagine um lugar onde você tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa e esta pessoa se tornar o seu grande e verdadeiro amigo. E nela, você pode confiar tudo o que se passa em sua vida. E ela, após te ouvir, te ajudar e permanecer contigo durante toda a sua vida. Este lugar existe. Igreja do Evangelho Quadrangular, onde o amor de Jesus espera por você. Beleza? Pai seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar o culto nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo, amém? O Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo. Porque o Senhor muito mais tem feito por nós, muito mais. Por isso estamos alegres, amém? Glória a Deus. Então desde já te convido a ficar de pé para estarmos orando nessa noite. Antes de orarmos, eu te convido a dizer para o seu irmão que está do seu lado, ou seu coleguinha que está do seu lado, fala assim, ó: hoje é noite de bênção para a gente. Diga para o colega, hoje é noite de bênção para a gente. Pode falar para ele. Hoje é noite de bênção para a gente. Hoje é dia de bênção. O Senhor vai derramar mais da sua bênção sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Peço você que abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu antes nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o desejo, o consentimento, é beneplácito que está aí, né? De sua vontade. Antes de você nascer, você já foi escolhido pelo Senhor. Mais que isso, antes da fundação do mundo, aleluia, nós somos filhos por adoção, irmãos. Nós não nascemos simplesmente da barriga do Senhor, mas Ele nos escolheu como filhos. Você escolheu o seu pai? Não, você não escolheu o seu pai. Você escolheu sua mãe? Escolheu seu irmão? Mas você pode escolher seus amigos. O Senhor nos escolheu como filhos. Ai, que lindo isso. Maravilhoso isso. O Senhor te escolheu para ser bênção, para ser um abençoador, muito mais que bênção, um abençoador para aquele que necessita. Deixa a bênção do Senhor transbordar na sua vida e chegar até outras pessoas, amém? Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, nós estamos aqui felizes, alegres, mas não seria eu que estaria ministrando os louvores aqui, seria o Edilson, graças a Deus por isso. Mas ele, desde ontem, está com uma enfermidade, imagino que é infecção, né? Quando a gente tem febre, é infecção. Ele foi no médico, né? Ele nos deu informação, então, mas peço que você continue orando pelo ministério dessa igreja, ministério de louvor dessa igreja, porque nós também somos bênção, amém? Somos profetas da casa do Senhor, ministros da casa do Senhor, e necessitamos das vossas orações, das orações dos irmãos. Glória a Deus por isso, pela sua palavra. Esse culto está sendo oferecido em ação de graça pelo aniversário do irmão Claudiano. Levanta a mão aí, Claudiano. Claudiano, sou eu. Graças a Deus. Fiz 32 anos de bênção. Quarta-feira. Dia 3. Sou muito grato ao Senhor por isso. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Aleluia. Viva uma virada do Senhor sobre a sua vida.
Glória a Deus. Vamos aplaudir nosso amém? Aleluia. Glória a Deus. Onde era a tristeza se verá. Chegada a nossa hora, é chegada a minha hora. O silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Vamos! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Onde era a tristeza se verá. Vamos lá bem forte, amém? Me ornar, com boas novas proclamar. Boas novas proclamar. Uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, é chegada a minha hora. O silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, aleluia, já tinha desistido de sonhar. Nosso Deus decretou, meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Com palmas. Eu em minha vida. Mais uma vez. Uma virada. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém.
Uma boa noite para a igreja, que a paz seja convosco, amém? Obrigado, Rogério, é um presente aqui da nossa igreja, amém? Amém. Rogério é meu primo, é primo e irmão também, não é isso? Nós fomos criados juntos, servimos as Forças Armadas também juntos, estamos também juntos até hoje, amém? Amém, graças a Deus. Então vamos aproveitar que nós estamos de pés, nesse mesmo espírito. Queria estar convidando a igreja que abrisse então as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Amém? Isso é fácil de achar, né? Que diz assim: então o levou fora e disse: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amado Deus, soberano Pai, nessa noite, Senhor da glória, queremos estar te agradecendo, Senhor, por mais esse momento, Deus, na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus Santo, pelos louvores, Senhor, que foram entoados nessa noite, Deus. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito, Deus. Eu quero te pedir que também nessa noite, Senhor, que tu possa, Pai querido, estar abrindo, Senhor, os nossos corações, Senhor. Que onde houver, Deus, uma barreira, um obstáculo, Deus, tu possa estar quebrando, Senhor. Que nossos ouvidos, Senhor, possam estar abertos nessa noite, Senhor, para ouvir da tua palavra, Senhor. Que nós temos a certeza, Deus, que ela vai frutificar como uma boa semente, Deus. Prepara, Senhor, os nossos corações nessa noite, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor, porque eu tenho a certeza, Deus, aonde existe a tua presença, aonde o teu Espírito Santo habita, as promessas de Deus, elas caem sobre as nossas vidas. Eu te entrego a minha vida em tuas mãos e a vida de todo o teu povo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Agora, antes de se assentar, somente aqueles que têm a promessa de Deus e que foram nascidos pelo sonho de Deus, dê uma forte salva de palma para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sentem-se, fiquem bem à vontade, amém? Fiquem bem relaxado, bem tranquilo na presença do Senhor. Aqui há a liberdade do Espírito Santo de Deus. A minha vontade é estar aqui embaixo, aqui também, bem pertinho de vocês, sem essa gravata aqui me apertando, amém? Mas amém por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que eu tenho para trazer do coração de Deus para o nosso coração nessa noite, fala sobre promessas. E ouvir sobre promessas é muito interessante, é muito bom, não é isso? Falar sobre promessas em nossas vidas. Ainda mais quando essas promessas, elas são vindas de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus, Ele tem uma promessa na vida de cada um de nós. Amém? Nós vamos ver aqui que Deus, Ele chamou um certo homem, Ele fez então uma grande promessa. Querido, mas nós temos que viver também as nossas vidas individuais. Às vezes nós entramos na Bíblia, não é isso? Vivemos a vida, por exemplo, do patriarca Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Moisés, tantos homens de Deus. Nós parece que nós queremos viver então a vida deles, não é isso? Mas, querido, Deus também, Ele tem uma promessa na sua vida. Você também é chamado pelo teu nome. Deus, Ele escolheu um nome para você. Então, Deus, Ele te conhece por esse nome. Então, você também é importante para Deus. Você também tem esse chamado de Deus.
Deus ele não somente tem promessa, teve promessas para os seus servos descrito na Bíblia, mas todos nós temos uma promessa de Deus. Então eu quero estar te pedindo nessa noite que você comece agora então a gerar, não no seu ventre, mas gerar então dentro do teu coração alguma coisa que tu queres que Deus ele faça então em sua vida. Comece nesse momento a pensar naquilo que você quer que Deus então ele possa estar realizando em sua vida segundo o que? A vontade dele. Abra o teu coração, começa nesse momento a gerar dentro de você essa promessa que eu tenho a certeza que no devido tempo Deus estará cumprindo essa promessa em tuas vidas. Tu és um escolhido de Deus, tu foi chamado por Deus. Você não está aqui nessa noite à toa, você não está aqui por causa do pastor Gilberto, você está aqui porque Deus ele te chamou carinhosamente para estar aqui, não para estar ouvindo o pastor Cláudio, mas para estar ouvindo então o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele fala dentro dos nossos corações. Querido, a Bíblia diz assim, ó, que as promessas de Deus elas se cumprem em nossas vidas. Existem as promessas de Deus que são condicionais em nossas vidas, e existem as promessas de Deus que são incondicionais também em nossas vidas. Mas, querido, a promessa de Deus, que a Bíblia diz que Deus sempre foi a vontade dele, desde a criação, não é isso, de toda a humanidade, dos animais, das árvores, dos astros, dos seres humanos, era que Deus queria então que o povo, não é isso, enchesse então o que? A face da terra. Era a promessa de Deus que o povo então viesse a se espalhar pela face da terra, viesse a ser fecundo, isso, que viesse então estar se multiplicando. Aquela então era a vontade de Deus, aquela era a promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado que entrou em Adão e Eva, não é isso? Parecia então que aqueles planos de Deus estariam então sendo frustrados. Mas a palavra de Deus diz que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, não é isso? E houve então, a Bíblia diz que de Adão e Eva nasceram seus filhos e que Caim então veio a matar Abel, tentando então o diabo impedir o crescimento das promessas de Deus sobre a humanidade. E aquilo então a Bíblia diz que desagradou então a Deus. Caim foi marcado, foi lançado fora, Caim levou toda a sua descendência, e a Bíblia diz que aquilo desagradou ao Senhor, e Deus então falou que estaria então destruindo todo o gênero humano. Só que a Bíblia diz que Deus então, ele olhou para um certo homem e achou graça daquele homem, e esse homem, ele se chamava Noé. E a Bíblia diz que Deus então comissionou a Noé para que então fizesse a arca que salvasse então ele e a sua família. E então a Bíblia diz que dessa maneira foi feito e foi salvo então aquela família segundo a vontade de Deus. Prestem bem atenção que vocês vão entender a mensagem que Deus ele quer trazer então para nossas vidas. E agora a Bíblia diz que Noé, quando a arca desce, ele então sai com a sua família, começa então aquela multiplicação, porque aquilo era a vontade de Deus, aquilo era a promessa do Senhor nosso Deus. E agora a Bíblia diz que a descendência de Noé então começa a se espalhar pela terra, confirmando então aquela promessa de Deus. Só que o diabo mais uma vez ele vai tentar burlar os planos de Deus, as promessas de Deus. E agora a Bíblia diz que um certo homem por nome de Nimrod, ele vai construir, a Bíblia diz que ele vai então construir uma enorme torre, não é isso? Um enorme zigurate, para que pudesse então se tornar célebre o seu nome, para que Deus então se mandasse novamente um dilúvio, não estaria então atingindo então o seu povo. É que a função daquele homem era criar então aquela torre bem alta, cujo topo chegasse então aos céus e que o seu nome então se tornasse conhecido. Só que Deus,
ele não deixa se zombar. Deus, ele não dá a sua glória, Deus, ele não dá a sua honra para ninguém. O intuito, então, de Nimrod era que construísse, então, aquela torre, cujo topo chegasse lá em cima, bem próximo ao céu, segundo, então, a sua vontade, e lá, então, ele estaria construindo um altar a um Deus chamado Anu. Só que a história diz que aquele, então, atingiu ao Senhor Deus. E Nimrod, ele esperava que o Deus Anu descesse. Só que a Bíblia diz que quem desceu foi o Deus Altíssimo. Lá no capítulo 11 diz assim, ó: desçamos e confundamos ali a sua linguagem. E a Bíblia diz que ninguém se entendia ao outro, e ali então começaram a se espalhar, não é isso? Cada pessoa ia para um canto, cada pessoa se juntava então àquele que tinha a sua linguagem parecida com a sua, ia se formando, não é isso, família, e ia então saindo para cada canto, não é isso, ia então se espalhando, porque aquilo dali era a promessa de Deus. Querido, Deus, ele tem promessa. Querido, as promessas de Deus, ela tem que ser cumprida. Os planos de Deus, eles têm que ser cumpridos. Não é isso? É a promessa de Deus. E agora a Bíblia diz que aqueles povos então começam a se espalhar, não é isso? E daqueles povos então vem as descendências, e agora a Bíblia diz que de uma determinada descendência de um homem chamado Terá, vai então ter o seu filho, que tem sobrenome Abrão. E Abrão então, Deus olhou então para aquele homem e sentiu que a promessa dele estaria então sobre aquele homem. Querido, Deus, quando ele olha para você, ele não nos olha pela nossa aparência. Deus, ele não olha porque você é bonito, ele não olha porque você é alto, você tem os olhos verdes, não. Deus, ele olha dentro do teu coração. Deus, ele conhece o teu coração. Deus, ele sabe que você vai botar a mão no arado e que você não vai olhar para trás. Deus, ele conhece também as tuas fraquezas, as tuas necessidades, ele conhece o nosso interior, porque Deus, ele nos criou. E Deus, então, a Bíblia diz que ele olhou então para Abrão e falou: a minha promessa vai estar sobre esse, eu vou plantar a minha semente sobre esse. E agora a Bíblia diz assim, ó, que Deus então vira então para aquele homem de 75 anos, chamado Abrão, e diz assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua família, e vai então para uma terra que eu estarei te mostrando. Querido, nós lemos dessa forma, e nós entendemos que Abrão, ele ouviu a voz do Senhor, e que imediatamente ele cumpriu o mandado de Deus, pegou a sua família e saiu. Nós lemos e nós entendemos dessa maneira, querido, mas certamente Abrão, ele deve ter indagado a Deus, mas Abraão cumpriu a promessa do Senhor. Ele sai para uma terra, ele sai para um lugar que não havia um destino, não havia nada traçado então para Abraão. Querido, se alguém viesse me pedir conselho, se alguém viesse falar comigo, queria então estar pegando a sua família e caminhando por aí sem rumo, sinceramente, eu não sei o que eu falaria, eu não sei que tipo de conselho que eu estaria então dando para essa pessoa, querido, mas Abraão, ele ouviu a palavra de Deus, ele cumpriu a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele pegou então a sua família, e o seu sobrinho Ló, e tudo aquilo que ele havia, e saiu sem rumo e sem direção. Começou caminhando, até que a Bíblia diz que Abraão então ele chega numa terra chamada Siquém, que já fazia parte já de Canaã. E a Bíblia é bem enfática quando diz assim, ó, que Abraão, ao chegar em Siquém, ali havia cananeus. Querido, é claro que havia cananeus, porque a terra já havia o quê? Povos, não é isso? Deus já levou Abraão para uma terra habitada, mas era uma terra da promessa. E agora a Bíblia diz que Abraão, então, chegando naquela terra de Siquém, ele vai então, Deus aparece ele e fala assim, ó, a tua descendência
à tua posteridade eu darei essa terra. A tua semente será grande e tu serás pai de uma grande nação. E agora a Bíblia diz que Abraão então ele ergue um altar e adora ao Senhor Deus. Ele louva ao Senhor Deus, porque Deus mais uma vez mostrou que se fazia presente em sua vida. E só que agora também a Bíblia diz assim, olha só, presta atenção, que ali onde ele estava, que naquela terra onde Abraão estava com a sua família e seu sobrinho, começou então a haver fome. Começou então a haver fome. E aquilo fez com que Abraão tivesse então que sair daquela terra. Querido, existe coisas nas nossas vidas que Deus manda, que nós fazemos, que às vezes nós não conseguimos entender. Deus levou Abraão para uma terra. Aquela terra era a terra da promessa. Agora, aquela terra estava passando fome. Ali não havia alimento. Agora, Abraão ele tem que sair, voltar, descer até o Egito para então estar encontrando o quê? Alimento. E ele, ao chegar em Egito, do Egito, a Bíblia diz que ele vira então para sua mulher e fala assim, ó, tu és uma mulher muito bonita, muito formosa. Eles, quando te verem, eles vão querer te tomar a ti como esposa. Fala que tu é minha irmã. Querido, existe a consequência. Todo erro, ela gera uma consequência. Toda decisão tomada errada, ela vai gerar resultados negativos. Não é isso? O seu filho, o filho de Abraão, Isaque, ele fez a mesma coisa tempo depois com a sua mulher Rebeca. E assim aconteceu ao entrar no Egito. Os egípcios então pegaram a sua mulher Sarai, não é isso? E levaram para Faraó. Faraó então deu riquezas para Abraão, deu gado, deu possessões então para Abraão e também para o seu sobrinho Ló. E agora a Bíblia diz que Deus então, vendo aquela coisa então que chegou a Deus de uma maneira assim, não é isso? Que não agradava a Deus, e Deus então começa a punir então a Faraó, começa a punir então a sua terra, e então Faraó vira para Abraão e devolve então a sua esposa então para Abraão. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão então ele vai sair daquela terra com Ló, seu sobrinho, com muitos gado, com muitas riquezas, sai então da terra do Egito. E agora a Bíblia diz que Abraão então traz tudo que pertencia a seu sobrinho, traz toda a sua família, e Deus novamente aparece a Abraão. Ele faz novamente promessas. E Deus começa então a falar com Abraão assim: Abraão, eu sou o teu Deus, a tua fortaleza, eu estou contigo, onde você andar, eu vou estar contigo, se tu passar pelo fogo, eu vou estar contigo, se tu passar pelas águas, eu vou estar contigo, eu sou o teu auxílio. E Abraão então fica assim: Senhor, mas a promessa, Deus, e a promessa que tu tem feito para mim? Senhor, eu não tenho nenhum filho, Senhor, o único filho que eu tenho em casa é o mordomo, é o Damasceno, Eliezer, ele nem filho meu ele é, Senhor. E Deus vira para Abraão e fala assim: olha, a tua descendência, ela vai sair de ti, ela vai ser gerada de ti. Olha, Abraão, olha só, faz o seguinte, sai da tua tenda, abre a tua tenda agora, sai e vai para fora. E a Bíblia diz que Abraão então ele sai da sua tenda, de repente ali no deserto da noite, um frio, Abraão então sai todo encolhido para o lado de fora da tenda, e a Bíblia diz que Deus fala assim: ó, olha agora para os céus, contempla agora as estrelas, começa agora a contar, Abraão, as estrelas. E Abraão vai, 1, 2, 3, 4, não, aqui não dá para contar, Senhor, vou ver desse lado aqui, 1, 2, 3, também não dá, Senhor, vou ver desse lado aqui, 1, 2, 3, Senhor, é impossível contar, Senhor, não tem como contar as estrelas. E Deus fala assim: ó, assim será então a tua descendência, que ninguém poderá contar, será como a areia do mar. Querido, Deus, quando ele faz a promessa, porque ele vai cumprir a promessa, e você
faz parte dessa promessa que Deus fez a Abraão. Você é um filho de Abraão. Você é semente de Abraão. Você fez parte dessa história. Você estava dentro do ventre de Abraão. Você estava gerado dentro do coração de Abraão. E Deus trouxe você, porque Deus já nos conhecia. Querido, a promessa de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Ela vai se cumprir em nossas vidas. Fiel é Deus que nos prometeu. Quando nós falamos assim, que tu será uma bênção, que tu será próspero, que tu será alargado, na maioria das vezes nós associamos isso ao quê? A bênçãos financeiras, não é isso? A bênção financeira. Eu sempre digo aqui, as bênçãos financeiras, ela vem sobre as nossas vidas, mas Deus, Ele não está preocupado com isso não, querido. Deus, Ele não está preocupado com isso. As bênçãos de Deus são muito maiores do que isso aí. Isso tudo é consequência de obediência à palavra de Deus. À medida que tu obedece à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vêm sobre as nossas vidas. Mas há um lugar, há um local celestial que aguarda por você, aguarda por mim, querido. É lá que nós vamos viver felizes para sempre. Falando assim, parece até que eu estou contando uma historinha nisso, que vamos viver felizes para sempre, querido, mas é a palavra de Deus. Aqui nesse mundo, nós temos alegria, temos decepções, não é isso? Passamos por momentos alegres, passamos por momentos tristes, é sempre assim, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, sofrimento, alegria. Por que o homem sofre? É porque o homem não foi feito para sofrer. Quando uma pessoa morre, nós sentimos tristeza, nós ficamos amargurados, um pedaço de nós saiu, foi embora, e nós nos entristecemos. Por quê? Porque você não foi feito para morrer. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para ter uma vida eterna. É por isso que nós sofremos, querido, e por isso que a Bíblia diz que o nosso prêmio, ele não está aqui, está na Nova Jerusalém, que Deus, ele tem preparado para todos nós, querido. Mas tu és uma bênção. Eu tenho certeza que a promessa que Deus tem na sua vida, ela vai se cumprir. Não desista dos teus planos, não desista, não arrede o teu pé, que no tempo certo, Deus, ele vai depositar em tuas mãos a bênção que tu tanto pede a Deus. Você vai ser grande, porque é promessa de Deus, amém? É promessa de Deus. De repente nós estamos assim, sentimos assim tão pequeno, tão vil, tão inútil, não é isso? Parece que nós não sabemos nada, nós não somos nada, que realmente nós não somos nada, querido, mas nós devemos humilhar na presença de Deus, porque a Bíblia diz assim, em 1 Samuel capítulo 3, diz assim, Deus é aquele que pega, aquele que está sentado lá no monturo, aquele que está lá no meio do lixo, que não é nada, não é isso? Ele que pega aquele e faz assentar lá em cima entre os príncipes. Querido, Deus, ele vai fazer você sentar lá nas alturas, entre os príncipes, porque você tem valor para Deus. Deus, ele te chamou a ti pelo teu nome, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra nesta noite, amém? Que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida, que nem o Cal aqui cantou, não é isso? Os filhos da promessa, né, são gerados pelos sonhos de Deus, não é isso? Então nós fomos gerados pelo sonho de Deus, o sonho de Deus, aquilo que estava, vamos dizer assim, no coração de Deus, foi gerado, e dessa geração nasceu você, amém? Então você foi gerado por Deus, e as promessas de Deus, elas estão sobre a tua vida, e no devido tempo, ela vai se cumprir em nome de Jesus, amém, querido? Fique de pé nessa noite,
e vamos estar orando para estarmos indo agora para os nossos lares. Amado Deus, Deus Santo, nessa noite, Senhor, queremos estar te agradecendo, Pai, pelos louvores maravilhosos, Deus, que foram entoados aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por essa adoração magnífica, Deus, que fizemos ao teu nome nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus Santo. Obrigado pelas bênçãos e por todas as promessas que eu tenho certeza, Deus, que tu estará cumprindo na vida de cada um de nós nessa noite. Que tu possa estar nos levando para os nossos lares, nos livra de todo mal, de todo perigo, Deus. Queremos chegar em nossas casas e encontrarmos toda a nossa família na tua presença, Senhor. Cura, Deus, se houver alguém enfermo, Senhor. Dá libertação, Senhor. Dá paz, dá prosperidade para cada lar, para cada família, e que tu possa estar repreendendo, Senhor, todo o mal em nome de Jesus. Coloque agora a tua mão direita no teu coração, a tua mão esquerda abençoada agora, levante para o trono de Deus, e que o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja agora na minha vida, do nosso pastor, da nossa família e de todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Amém.